em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Flui o amor, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
Bom dia, irmãos, tudo bem? Mais uma semana, estamos reunidos, mesmo distantes fisicamente, mas unidos no coração, né? Em espírito. E é uma alegria, mais um domingo que a gente separa para louvar o santo nome do Senhor. E eu estou com uma expectativa gigante, porque aquilo que Deus colocou no meu coração essa semana para falar com você, para ministrar o seu coração, de semelhante modo como foi ministrado no meu coração. É uma palavra que vai te trazer esperança, que vai te trazer ânimo novo, porque eu tenho a certeza e a expectativa que dias melhores estão por vir. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem que eu vou ministrar hoje para vocês, assim como Deus ministrou no meu coração, seria esse título: dias melhores estão por vir. E eu tenho essa certeza e essa convicção que o Senhor está preparando coisas boas para você, que o Senhor está preparando coisas boas para sua família, para sua casa, e que dias melhores estão para vir para cada um de nós. Amém? Sem perder muito tempo, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia lá em Lucas no capítulo 5, para a gente já ir avançando aqui. Lucas capítulo 5. E eu queria ler com você uma história tão conhecida, que está lá em Mateus também, está em Marcos, no capítulo 1, enfim. Mas a gente vai ler em Lucas, porque Lucas era médico, e a visão de Lucas, pelo fato dele ser, o evangelho de Lucas, e pelo fato dele ter sido um médico, ele nos dá um panorama mais detalhado, ele nos dá um panorama com mais detalhes a respeito dessa passagem de Jesus. Em Lucas capítulo 5, lá no versículo 12, a cura do leproso. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. E eu tenho certeza, eu quero dar um tempinho aí para você, ó, de 5 minutinhos, 2 minutinhos aliás, enquanto você está achando aí. Manda o link lá para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você tem liberdade. Eu tenho certeza que a palavra que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa manhã vai abençoar muitos daqueles que você gosta. Então mande aí para o seu parente, para o seu cunhado, para os seus colegas da faculdade, para os seus colegas lá do trabalho, enfim, para todos os seus amigos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Manda o link aí, vou dar um minutinho para você fazer isso. Enquanto alguns estão procurando aí Lucas, enquanto você tá mandando aqui, deixa eu dar um outro recadinho, lembrar você que a gente quer fazer um mural no Instagram essa semana bem bonito. Então muitas pessoas têm esquecido, né, de tirar a foto e mandar pra gente. Então procure tirar a foto lá, você e a sua família assistindo ao culto, fazer uma selfie lá e mande nos nossos grupos das supervisões. Tá? Vai ser um tempo tão bom, a gente vai fazer um mural bonito lá, vai postar a sua foto no Instagram da igreja, e vai ser tão bonito. A gente tem feito isso toda semana, né? Mas aí muita gente percebe que muitos esquecem, né? Ô, pastor, esquece. Ou então fazem a selfie só dele mesmo, né? Enfim, o interessante é você tirar uma foto assistindo ao culto, tá legal? Então, continue mandando aí para o pessoal, para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, que eu tenho certeza que nessa manhã Deus vai falar poderosamente com cada um de vocês. Amém? Antes de nós começarmos, eu queria orar, antes de nós lermos essa passagem tão rica, tão abençoadora. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 12. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã tão abençoada. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nesta manhã o Senhor traz boas novas a cada um de nós. Senhor, vivemos dias difíceis, dias de dúvidas, Senhor, que muitos perderam até a esperança. Mas nós temos certeza, Pai, que dias melhores estão por vir, que coisas boas e especiais estão separadas para os teus filhos. Nós te agradecemos e te bendizemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por todo o seu cuidado conosco. Nós te agradecemos e te bendizemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Lucas, vamos lá comigo, Lucas capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 12. Um texto tão conhecido, diz assim: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. Ele, estendendo a mão,
tocou-lhe dizendo: eu quero, fica limpo. E no mesmo instante lhes desapareceu a lepra. Versículo 14. E ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas disse: vá e mostre o que te aconteceu ao sacerdote, e oferece pela sua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Irmãos, a gente tem vivido nesses dias de falta de esperança. As pessoas têm perdido a esperança. As pessoas têm andado deprimidas, desesperadas. Eu tenho visto algumas reportagens, talvez você tenha visto também, o quanto tem aumentado pessoas com problemas psicológicos, porque estão presas dentro de casa, não conseguem sair, aqueles que moram em apartamento desesperadas porque não conseguem entrar no elevador, com medo de serem contaminados, aqueles que desejam sair, não podem, outros que podem, saem, que precisam sair, saem e ficam temerários com tudo que tem acontecido, e isso tem mexido muito com a cabeça das pessoas, e tem mexido muito com a cabeça das pessoas e também daqueles que conhecem a Deus. E as pessoas, muitas delas, têm andado angustiadas, deprimidas, desesperadas, porque além de toda essa pandemia, tem tudo o que vem junto, o que acarreta junto com a pandemia. Pessoas que estão sem trabalhar, outras que estão sem receber salário, outras que são proprietárias de comércio, ou tem algum negócio, e o negócio está fechado, e ele não tem como se manter, não tem como pagar funcionários, está desesperados. E muitos não têm a certeza se vão, ao passar a pandemia, continuar trabalhando, ou continuar com o seu negócio, ou se a empresa em que trabalha manterá o seu trabalho, o seu sustento. E isso mexe com a cabeça. Isso mexe com a cabeça. Nós somos filhos de Deus, dependemos de Deus, cremos em Deus, mas muitas vezes as coisas que nos cercam, as coisas que acontecem nesse mundo, mexem com a nossa cabeça. Eu sempre digo isso, irmãos. Nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Agora, é difícil vivermos nesse mundo e não sermos abalados pelas coisas que acontecem nesse mundo. Essa semana, eu recebi um telefonema de um amigo meu, de mais de 20 anos. E nós trabalhamos um tempo juntos, numa concessionária. E ele é desse ramo de automóveis, é gerente, lidera a equipe há tantos anos. E ele me ligou pedindo uma ajuda, dizendo: olha, Mário, eu estava há 40 e tantos dias em casa. Ele gerenciava uma concessionária da Volkswagen. E depois de 40 e tantos dias em casa, ele recebeu por telefonema a triste notícia de que está demitido. E ele me pediu uma ajuda. Ele falou: cara, eu estou mudando de ramo, eu estou indo para outro segmento, estou vendo aí, eu recebi uma oportunidade de um desafio novo, de trabalhar com cosméticos, e eu queria a sua ajuda, me dá uma luz aí, você está no ramo há tanto tempo, me dá uma luz, me ajuda, preciso bater um papo, porque eu estou tão desatualizado, eu estou tantos anos preso, dirigindo a equipe dentro de concessionária, que eu estou perdido. E sabe, irmãos, e ao conversar com ele nessa semana, e nós conversamos há alguns dias, eu fiquei pensando quantas e quantas pessoas não estão passando pelo mesmo problema, não estão vivendo a mesma dificuldade, ou pior, quantas e quantas pessoas não têm vivido nesses dias desesperançadas, sem esperança do que vai acontecer amanhã, sem expectativa de que pode vir dias melhores. Tem pessoas que já desistiram, que baixaram as portas e decretaram: eu não volto mais. Que foram demitidas e já decretaram: eu vou mudar de profissão, eu vou mudar de ramo, eu não vou trabalhar mais, eu não sei o que será da minha vida.
Tem pessoas que já desistiram, eu vou perder a minha casa, eu vou perder o meu carro, enfim, que estão desesperadas e desesperançadas. E existem outras que não estão passando por dificuldades na questão profissional, na questão financeira, mas estão passando por lutas no casamento, na vida familiar, ou lutas na alma. E pastor, por que você está dizendo tudo isso? Nós acabamos de ler aqui a cura de um leproso, e o que tem a ver essa mensagem, esse texto que nós acabamos de ler, com todo um contexto que nós vivemos nos dias de hoje? Tem tudo a ver, irmãos, tem tudo a ver. Porque veja bem, a Bíblia diz aqui que este homem estava tomado de lepra. E a lepra, irmãos, ela não é só uma doença física, ela é uma doença que atinge o físico, que atinge as emoções, é uma doença psicológica e ela é uma doença social. Por que uma doença social? Porque o leproso, ele precisava ser isolado, então ele era separado da família, separado dos convívios social, separado dos amigos. Então isso acarretava uma doença psicológica, um problema psicológico, além do problema físico. E o texto diz aqui que esse homem estava tomado, ou seja, era um morto-vivo, era um cadáver ambulante, porque naquele tempo a lepra não tinha cura. Não havia o que fosse feito. E os leprosos eram retirados da cidade. E eles iam para o campo de leprosos. Ficavam separados da família, separados da sociedade. Não podiam frequentar a sinagoga, não podiam andar livremente pela rua. Não, eles eram isolados. Então veja bem, era uma doença insolúvel, era um problema insolúvel para aquela época. Então, além de ser uma doença física, além de ser uma doença emocional, era uma doença social que separava ele, que isolava ele de todas as pessoas. E eu fico imaginando, irmãos, que para esse leproso aqui, não havia mais esperança. E talvez para ele enxergava a situação dele como uma situação insolúvel, um problema insolúvel, um problema que não tinha jeito. E talvez muitos daqueles que estão me assistindo agora tenham olhado para a sua necessidade, tenham olhado para a sua luta e pensado: o meu problema é insolúvel, o meu problema não tem jeito, a minha situação não tem mais o que fazer. Deixa eu falar um negócio para você. O seu problema tem solução, sim. A sua dificuldade tem solução, sim. O momento que você tem vivido pode ser mudado, sim. E essa palavra, essa passagem nos prova isso. O texto diz, irmãos, que Jesus, ele percebe que aquele moço, ele fura o isolamento. A gente tem vivido o isolamento nesses dias. E o quão difícil tem sido para algumas pessoas. Eu tenho dito para minha esposa, tenho dito para alguns amigos, irmãos, estou falando aqui para um monte de gente que mora em apartamento. E eu tenho falado aqui, conversado com a minha família e com alguns amigos, o quão bom é morar em uma casa. Você não ter que pegar elevador, você não ter que ficar num espaço mais menor, você ter um quintal para tomar um sol, você poder ter uma garagem grande para você poder caminhar. O quão bom tem sido. E as pessoas que moram em apartamento têm sofrido um pouco mais, porque tem a questão do elevador também. Você vai pegar o elevador, aí você tem uma pessoa lá dentro, você não sabe se você entra, se você espera o outro, ou você está no elevador, a pessoa que está fora quer entrar, você não sabe se você sai, enfim, uma loucura. Então, a gente tem vivido um isolamento temporário, que vai passar e eu creio nisso, mas o quão difícil tem sido. Quão difícil tem sido. Eu disse para alguns aqui, irmãos, eu tive momentos nesse período de quarentena que eu também me sentia angustiado. Nossa, pastor, você... Sim! Teve noites que eu acordei e perdi o sono. Pensando na vida, pensando em alguns irmãos, na dificuldade, na luta. E tantas pessoas que eu tenho conversado,
que eu tenho atendido, que eu tenho sabido notícia, que tem passado por lutas, tem passado por dificuldades, que tem perdido o sono, que tem perdido a paz, por esse momento que nós temos vivido. E aqui, agora, veja bem, irmãos, nós estamos no isolamento, vai completar 3 meses. A Bíblia diz aqui que este homem vivia isolado, num lugar retirado, onde só viviam os leprosos, vivia separado da família. O quanto tem sido difícil para mim e para você. Ficar longe do pai, ficar longe da mãe, não poder visitar a sogra, comer aquela comida gostosa todos os domingos, os avós não poder ver os netos, enfim, os netos não poderem ver os avós, enfim, quão difícil tem sido. Agora, a Bíblia diz que este homem vivia isolado, num campo, num lugar separado, num lugar retirado para leprosos. Mas não era um período de 3, 4, 5 meses, não sabemos. Era a vida toda. E aí diz aqui, irmãos, que quando ele vê Jesus, ele fura o isolamento. Ele fura o isolamento. E ele grita lá: Jesus, se tu quiseres, tu podes me curar. Ele não perde a oportunidade. Ele vai: Jesus. E aí, irmãos, diz o texto que Jesus estende-lhe a mão. Ou seja, Jesus quebra todo o protocolo. Porque o leproso, além de tudo isso que eu já falei para você, de toda a doença, de todo o isolamento social, ele era considerado impuro. Ele era considerado impuro. Então, em qualquer lugar que ele fosse, ou que ele passasse, ou que alguém se aproxima, ele tinha que gritar: impuro, 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 para a pessoa se afastar. Porque quem tocasse nele era contaminado. Mas diz aqui que Jesus estende-lhe a mão. O texto lá em Mateus diz que Jesus se compadece. Se compadece. Lá em Marcos diz que Jesus se compadece profundamente. Ou seja, Jesus, para atender uma necessidade, para atender um homem desesperançado, para atender uma pessoa que tem um problema insolúvel, Jesus se compadece e quebra todos os protocolos. E o texto diz que Jesus estende-lhe a mão para curar a sua alma. Ele provavelmente, irmãos, se ele não tivesse gritado, algumas pessoas devem ter gritado: impuro, impuro, maldito, alertando que era um leproso. Entretanto, Jesus, para curar a alma, porque como eu disse no início, era uma doença também que mexia, que feria a alma, uma doença psicológica. Jesus, para curar a alma daquele moço, ele estende-lhe a mão. Ele se compadece. Assim como ele se compadece das minhas e das suas necessidades. Assim como ele se compadece dos meus e dos seus problemas. Talvez você está aí na sua casa, pensando na sua dificuldade, pensando na sua luta, achando que não tem problema, que o seu problema não tem solução. Mas deixa eu falar um negócio para você. Esse mesmo Jesus que se compadeceu desse leproso é o mesmo Jesus que se compadece da minha e da sua necessidade, que se compadece do meu e do seu problema. Ainda que eu olhe com os olhos carnais, com os olhos humanos e enxergue, não há solução. A palavra nos prova que nós temos um Deus que estende a mão e diz: eu quero. Eu quero. O leproso olha para ele e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. E o Senhor diz: eu quero. De semelhante modo, eu e você, quando expomos a Ele as nossas necessidades: Senhor, se tu quiseres, se tu tocares a mão, se tu me visitares agora, se o Senhor visitar essa situação agora, se o Senhor agir agora. E sabe qual que é a resposta dele? Eu quero. Assim como ele respondeu para esse leproso. Logo na sequência, irmãos, o Senhor diz a ele: olha, mostre para o sacerdote
aquilo que Deus fez para você, mostre para o sacerdote. E aí, a gente fica meio sem entender por que Jesus pede para que esse leproso, depois de curado, depois de ter recebido um milagre sobrenatural, algo maravilhoso, Jesus diz a ele, olha, vá e mostre para o sacerdote. Porque o sacerdote naquele tempo, irmãos, além de todos os problemas que essa doença trazia, que eu já elenquei aqui para vocês, o sacerdote, ele era a autoridade sanitária daquele tempo. Então somente ele podia atestar que uma pessoa havia sido curada da lepra. Somente ele podia atestar isso. Então, ainda que ele estivesse curado, se não tivesse sido atestado por um sacerdote, provavelmente ele seria preso, ele seria apedrejado, ele seria, enfim, hostilizado pelas pessoas que o conheciam como um leproso. Então ele precisava mostrar para o sacerdote aquilo que havia acontecido na vida dele, para que o sacerdote, que era uma autoridade, que era a autoridade sanitária daquele tempo, o sacerdote autenticava, realmente, você não tem mais lepra. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que houve, essa doença não tem cura, mas você está curado. Então, o cuidado de Jesus, irmãos, é um cuidado rico em detalhes. Rico em detalhes. Jesus, volta a dizer, ele não queria curar aquele homem só fisicamente, não. Ele queria curar a alma. Assim comigo e com você. Ele não quer só resolver o nosso problema, não. Seja ele financeiro, seja ele na saúde, seja ele psicológico, o que for. Não. Ele quer resolver o nosso problema, mas ele quer também que nós sejamos curados na nossa alma, no nosso interior, que a gente tenha um coração livre para poder adorá-lo, servi-lo. Então, quando Jesus diz para esse moço, olha, vai e mostre para o sacerdote, Jesus está preocupado com todos os detalhes. Jesus entende que para ele não era só importante ser curado. Importante para ele era ser curado na alma e ser inserido novamente na sociedade, poder voltar para sua família, poder frequentar novamente a sinagoga, poder ir no mercado, poder visitar os amigos, poder, enfim, participar das coisas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, detalhista, que quando age de uma maneira completa, preocupado com todos os detalhes. Eu queria que você voltasse mais algumas páginas aí, e nós vamos ler esse mesmo texto, que está lá em Marcos, no capítulo 1. Volte um pouquinho aí, vá lá para Marcos, no capítulo 1. É a mesma história, a mesma passagem, mas eu quero que você veja aí na visão de Marcos. Marcos, capítulo 1, e eu queria ler com você aí o versículo 44. Marcos 1, versículo 44. Olha o que Jesus diz aqui no texto, a mesma história, mas no evangelho de Marcos. Marcos dizendo aqui. Ele disse, Jesus, olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação. E determinou para servir de testemunho ao povo. E aqui, irmãos, quando eu li esse texto, no início da minha conversão, eu nunca entendi esse texto. Por que Jesus, depois de um milagre poderoso desse, um milagre tremendo desse, Jesus disse para aquele moço, olha, vá e não conte para ninguém, somente para o sacerdote. E aí a gente fica sem entender, né? Aqui o motivo, eu fui estudar e pesquisar, o motivo de que Jesus pede para ele falar ao sacerdote, você já compreendeu aqui, eu já te expliquei. O sacerdote era a autoridade sanitária daquela época. Somente o sacerdote podia atestar, esse moço está curado. Agora, por que Jesus diz, olha, não diga para ninguém, não espalhe aí a notícia. Agora, o interessante é que Jesus diz isso a ele, irmãos, porque Jesus, em primeiro lugar, Jesus estava na Galileia em uma campanha de pregação do reino de Deus, e não numa campanha de milagres.
E a segunda coisa, Jesus não queria antecipar a perseguição. Jesus sabia qual era a sua hora. E Jesus não queria antecipar a perseguição. Porque ele sabia que à medida que os sinais, como chama João, no Evangelho de João, João não fala milagres, João fala sinais. Que na medida que os sinais começassem a aparecer, os milagres começassem a ser manifestos, a perseguição viria. E Jesus sabia qual era o seu tempo. E ele não queria que esse tempo fosse antecipado. E depois desse episódio aqui, você lê na continuação do texto, até a agenda de Jesus precisou ser mudada. Né? Logo depois, Jesus se retira dali para orar e depois nós vamos chegar lá. Agora, o que fala muito ao meu coração, irmãos, olha que coisa interessante, para que eu e você façamos uma reflexão. Eu sempre gosto de fazer uma reflexão nas mensagens. Para que eu e você possamos fazer uma reflexão. Jesus diz a esse moço, olha, vá e não fale para ninguém. Não fale. E ele sai falando para todo mundo, sai falando tudo que aconteceu. Ele não consegue ficar de boca fechada. Agora conosco é o contrário. Conosco, nos dias de hoje, a ordem nos é dada. Vai, fale a respeito de Jesus. E o que acontece? Muitos permanecem de boca fechada. Para esse moço, seguindo o contexto aqui, o momento que Jesus estava vivendo, a estratégia que Jesus estava tendo, Jesus diz, olha, não fale para ninguém. E ele sai falando para todo mundo. Agora para nós, nos dias de hoje, a ordem que nos é dada, a direção que nos é dada, vai e fale a respeito daquilo que você viveu, vai e fale daquilo que Deus fez na sua vida, fale para todas as pessoas. E muitas vezes, muitos têm vergonha de falar, muitos não conseguem falar, muitos não conseguem contar a experiência que tiveram. Só para a gente fazer aqui uma reflexão. Porque o Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho é testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida, a transformação que Deus fez na nossa vida. Que coisa linda, que coisa linda. Ele não consegue se conter, E eu queria aqui, para a gente concluir, olha o que diz no versículo 16. E ele, porém, depois de tudo isso, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Este episódio, a cura desse moço, mudou a agenda de Jesus. Porque a notícia se espalhou, foi um alvoroço na região. Mas olha que coisa interessante, irmãos. No versículo 16, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E o porquê disso, irmãos? Porque o poder que era dado a Jesus para curar, para libertar, para expelir demônios, para fazer os sinais a qual João revela no seu evangelho, ou os milagres que os outros evangelhos relatam. Esse poder que era dado vinha por intermédio da oração. A oração traz poder. Você quer ter poder para lidar com as dificuldades que você tem? Você quer ter poder para poder abençoar outras pessoas? Você quer ter poder para poder abençoar a tua família, o teu casamento, os teus negócios? Vem da oração. O poder vem da oração. E a oração traz poder. Então, esse poder que Jesus manifesta aqui, na vida desse moço, e que Jesus manifestou em tantos outros milagres, vinha por intermédio da oração. Jesus se retirava para orar. Jesus se retirava para buscar poder do Pai. E é isso que eu e você precisamos, irmãos. A coisa não está funcionando, a coisa não está andando, precisamos buscar poder. A coisa não está acontecendo, as pessoas não te ouvem, os teus filhos não respeitam a sua autoridade, seu casamento não está indo bem, os teus negócios não estão indo bem. Você precisa buscar poder. E o poder nós buscamos como? Aprendemos com Jesus, com a oração.
E olha o versículo 17, o que diz? Continuando. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam ali assentados alguns fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Isso aqui é a comprovação daquilo que eu acabei de falar para vocês. Que o poder que vinha sobre a vida de Jesus, o poder que ele tinha para curar, vinha por intermédio da oração. Ele era questionado, ele era confrontado, ele era atacado, mas o poder se manifestava na vida dele por intermédio da oração. E eu quero lembrar, voltando para o início do texto, para a gente terminar aqui, eu quero orar com vocês. Aquele moço sai do seu isolamento social quando vê Jesus. E ele grita: Jesus, se tu quiseres, tu podes me purificar. E sabe qual é a resposta que Jesus dá para ele? Eu quero ser purificado. Jesus responde: eu quero. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual que é a sua necessidade aí. Eu não sei, você que está me assistindo aí na telinha, eu não sei o que tem afligido o seu coração, eu não sei qual é a sua maior urgência, eu não sei o que tem roubado o teu sono, eu não sei o que tem tirado a sua paz. Mas eu quero dizer para você, quero terminar como eu comecei: dias melhores estão por vir. Dias melhores estão por vir. Agora basta que você busque poder do alto através da oração e clame ao Senhor, como esse leproso: Jesus, se tu quiseres. Se você expor a sua situação para ele e dizer: Senhor, se tu quiseres, sabe qual vai ser a resposta dele? Eu quero, eu posso. Então, eu quero te desafiar nesses dias, busque mais poder do Senhor, clame a Ele, busque a Ele, e você vai ver que aquilo que aos olhos humanos é insolúvel, que aquilo aos olhos humanos não tem jeito, não tem mais solução, você vai ver a mão poderosa do Senhor fazer o milagre, assim como fez na vida desse homem. E quando ele disser para você: não fale para muita gente não, se ele te disser isso, vai ser algo tão poderoso, vai ser algo tão transformador, que você não vai se conter, e você vai falar para todo mundo, vai testemunhar para todo mundo. Porque deixa eu falar um negócio para você, irmãos, nós temos um Deus que se compadece das nossas necessidades. Nós temos um Deus que, quando nós clamamos, Ele quebra todo o protocolo e estende a mão. Pastor, você não sabe como está a minha vida, você não sabe o que eu estou vivendo. Ele quebra todos os protocolos e estende a mão. Ele não quer saber como que você está, Ele não quer saber o que você fez ou deixou de fazer. O que Ele quer é te estender a mão, para que você mude de vida, para que a sua vida dê uma guinada e se transforme, e para que você saia daquele isolamento e venha para o reino dele, viver as promessas que ele tem para a sua vida. É isso que Deus quer fazer, é isso que Deus vai fazer. Basta que você abra o seu coração, basta que você diga a Ele: Senhor, se tu quiseres. E a resposta dele para você vai ser: eu quero. Amém? Eu quero orar com você. Feche seus olhos aí, onde quer que você esteja. Você que está na sua casa com a sua família, pegue na mão aí da sua família, dos seus familiares, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, e vamos orar. Você crê que Deus é poderoso, irmãos? Que Deus pode fazer da mesma forma que Ele fez na vida desse moço, Ele pode fazer aí na sua necessidade, naquilo que você tem buscado, naquilo que você está necessitando? Você crê nisso? Então vamos orar. Pai querido, nós clamamos, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus. Primeiramente te agradecemos por esta passagem, Senhor. Senhor, tu permitiu que Lucas, Mateus, Marcos escreveste esses evangelhos. Que eles escreveram para nos encorajar, Senhor. Para que nós possamos entender e testemunhar que tu és um Deus poderoso.
Um Deus maravilhoso, um Deus que, numa situação insolúvel, para um homem desesperançado, para um homem que já não tinha mais esperança em nada, que um homem que esperava a morte, pudesse sobreviver. Tu curastes a alma, tu curastes o físico, Senhor, e tu o inseriste novamente no meio da sociedade. Senhor, tem tantas pessoas desesperadas nesses dias, ó Pai. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que perderam seus negócios, pessoas que perderam a paz, pessoas que estão perdendo a família, estão perdendo o casamento, pessoas que estão se olhando nesses dias e dizendo: para a minha situação não há mais jeito, não há o que fazer. Pai, visita cada um deles agora, pelo santo nome de Jesus. Estende a tua mão poderosa, Senhor, assim como tu fizeste na vida desse moço. E faz um milagre, Senhor. Quebranta o coração de maneira sobrenatural, Pai. E que eles possam, Senhor, experimentar o milagre, Senhor, completo. Assim como esse moço experimentou. Nós te agradecemos e te bendizemos, porque temos a certeza e a convicção, Senhor, que dias melhores, muito melhores, estão por vir. E que o Senhor nunca perdeu o controle da história. Que o Senhor está no controle, Pai. Que o Senhor está no controle. E que a nossa confiança precisa estar em Ti. Nós te agradecemos e te bendizemos, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom ter esse tempo com você. Eu espero que a palavra do Senhor tenha te renovado, que a palavra do Senhor tenha trazido esperança para você. Sabe, meu irmão, eu tenho sempre alertado algumas pessoas que eu tenho conversado. Nós somos aquilo que nós comemos. Nós somos aquilo que nós vemos. Nós somos aquilo que nós escutamos. Então procure se alimentar. Procure se alimentar de coisas boas. Está te fazendo mal ver muita notícia de Covid? Pare de ver notícia de Covid. Está te fazendo mal ouvir muita notícia de pandemia, de isolamento? Pare de ouvir. Está te fazendo mal comer coisas que estão te fazendo mal? Pare de comer coisas que estão te fazendo mal. Procure se alimentar da palavra de Deus. Se alimentar da palavra de Deus. Você vai ter mais paz. Procure ter pensamentos bons, né? Como salmista. Procure conversar com Deus. Rasgue a sua alma como Davi fazia. Senhor, som do meu coração, porque está batida a minha alma. Converse com Deus. Você vai ver como vai ser mais fácil passar. Saiba, meu irmão, que esse tempo está passando. Logo, logo, a gente vai voltar a se reunir. Eu quero te fazer um desafio aqui. Eu não sei, volto a dizer, isso é tudo muito novo para todo mundo, né? A gente vê até os governantes meio perdidos. Nós mesmo agora aí, nós estávamos à beira de um lockdown e agora parece que já estão flexibilizando. Então assim, a gente percebe que os governantes, os médicos, está todo mundo um pouco perdido. Mas a gente não sabe quando que vai voltar, né? Quando que nós vamos voltar, mas uma coisa é certeza. Nós vamos voltar quando nós tivermos segurança. E eu creio que não vai demorar muito, não. A gente já está se preparando, a gente já está se equipando para a nossa volta. Eu estou aqui na igreja agora, nossa igreja está linda, limpa, preparada. Nós instalamos aqui em vários lugares da nossa igreja sachê de álcool em gel, um álcool especial profissional para as pessoas se higienizarem. E quando nós voltarmos, assim como algumas igrejas já têm voltado, em alguns lugares por aí, nós vamos voltar com uma capacidade de aproximadamente 30%. Graças a Deus, irmãos. Eu acho que para nós dá até para aumentar um pouco mais essa capacidade. Porque nós temos um prédio grande. Então, a nossa intenção, até para que você nos ajude, vá orando a respeito disso, né? A nossa intenção, a gente já está se organizando
a respeito disso, a nossa intenção é, nós vamos fazer 2 cultos por domingo, para que a igreja não fique cheia, né? Nós vamos fazer 2 cultos e 2 cultos pré-agendados. Esses cultos serão, o que nós vamos fazer? Graças a Deus, 99% das pessoas da nossa igreja se comunica através do WhatsApp. As supervisões, eu tenho uma lista grande. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos por supervisão e consultar as pessoas. A supervisão vermelha. Nós vamos ter um culto 9h30 da manhã e vamos ter um culto 6h30 da tarde. Um exemplo. Quem da sua supervisão quer vir ao culto pela manhã ou quer vir à noite? E nós vamos ter uma lista pré-estabelecida. Claro que vai passar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, enfim, mas nós vamos ter uma projeção. Para que todo mundo, porque senão, se a gente for fazer um culto, só vai vir, todo mundo vai querer vir, aí eu falo, olha irmãos, a gente pode colocar na igreja lá 80, 90 pessoas somente, aí quer vir 120, não, mas o pastor, fulano pode, eu não posso, ciclano vai, eu não vou, então nós já vamos fazer 2 cultos para atender todo mundo. Pastor, quando? Nós não sabemos ainda, meu irmão, por isso que eu quero que você me ajude em oração. Vai orando, porque nós vamos voltar na hora que for um tempo seguro. A nossa igreja já está preparada, o prédio está bonito, está bem, mas no tempo certo, quando as autoridades derem todas as garantias, né? A gente não quer colocar ninguém em risco, a gente não quer, para um monte de gente, a gente voltava domingo agora, o domingo passado já tinha voltado, mas a gente precisa, um dos princípios, principal princípio de um pastor é cuidar bem do seu rebanho, das suas ovelhas. Eu não posso ser um irresponsável. Volto a dizer, eu estou com o coração apertado, irmãos. Eu queria voltar ontem, mas nós vamos voltar no tempo certo. Amém? Então, creio que vai ser uma bênção. Eu queria pegar meu celular aqui, eu queria compartilhar um texto com vocês. E a tradução do meu celular aqui é uma tradução muito legal, né? Olha que eu estava falando agora de Salmo, né? E o salmista lá no Salmo 37, ele diz o seguinte, né? Olha lá, Salmo 37. O Salmo todo é maravilhoso. Nós estamos lendo o Salmo. Você está fazendo a leitura aí, né? Os 5 salmos por dia e um provérbio. Eu imagino que você esteja cumprindo aí à risca o desafio. Até, volto a dizer, né? Nós somos aquilo que nós comemos. Então, espero que você esteja se alimentando da palavra de Deus. E volto a dizer, aquilo que eu falei, mandei no áudio, inspirando você lá, né? Para os dias de hoje, a Bíblia toda é maravilhosa. Mas para os dias de hoje, irmãos, não tem coisa melhor do que Salmos e Provérbios, né? E olha o que diz aqui no Salmo 37, ao versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí vai lá para o versículo 16, olha o que diz o versículo 16. Vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. É aquilo que eu falo sempre, irmãos, o crente é um negócio tremendo, né? Às vezes o ímpio vê e fala assim, tá dando dinheiro pro pastor, bicho é doido, fica tirando aí 10% dando pro pastor, não sei o quê. Mas nós temos um Deus tão generoso, que aquilo que nós faríamos com 100%, nós acabamos fazendo mais ainda com 90%. Tal é a bondade e a generosidade do nosso Deus. E aí ele diz lá, né? Olha o versículo 21 do mesmo Salmo. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Esse é o nosso papel, irmãos. Nosso papel não é nem pegar emprestado e nem emprestar. O nosso papel é se compadecer e repartir aquilo que temos. Essa é o que o Senhor nos ensina, né? Porque quando ele diz aqui que o ímpio toma emprestado e não dá, mas o justo se compadece e dá. Porque o justo, quanto mais ele dá, quanto mais ele entrega no reino de Deus, mais a misericórdia. Aliás, o reino todo de Deus é assim, né? Quanto mais nós entregamos do nosso tempo, da nossa vida, das nossas finanças, do nosso talento, quanto mais nós oferecemos, mais o Senhor deposita sobre a nossa vida, porque ninguém vence o nosso Deus no dar. Amém? Pega aí o seu dízimo, a sua oferta, crendo que o Senhor é bondoso e vai multiplicar aquilo que Ele tem colocado na sua mão. Amém? Está passando aqui embaixo
nos caracteres aqui o número da nossa conta, o banco, se você quiser fazer uma transferência, se você quiser depositar, para facilitar a vida. A gente tem tido dificuldade, bancos lotados e muita gente. Eu tenho dito para aqueles que têm mais dificuldades de locomoção e... pastor, eu tenho dificuldade de fazer transação via internet, eu não tenho segurança ainda e tal. Teria como pedir para alguém passar aqui, pegar a minha oferta, ou então eu posso deixar com alguém? É só você sinalizar lá para o líder, manda mensagem, não tem problema nenhum. A gente vai facilitar a vida aí. Tá bom, irmãos? A gente volta a dizer, eu falei a semana passada, nós temos pago aqui o nosso aluguel regularmente, né? Porque a fonte de renda é a principal fonte de renda do proprietário, né? Ele tem as contas dele e ele até nos deu a opção de, olha, pastor, vai pagando aí como você puder e a diferença depois o senhor me paga lá na frente. Não adianta ficar protelando a dívida, né? Se ele pudesse nos dar um desconto, olha, vou te dar um desconto de 20%, de 30%, tudo bem, a gente até aceitaria. Agora, protelar a dívida não adianta. Então a gente tem pago rigorosamente, né? Tá sendo difícil, não tá fácil, mas a gente tem pago. E eu sou grato a Deus, sempre digo isso, irmãos, porque eu pastorei uma igreja de um povo simples, mas um povo generoso, um povo que investe no reino de Deus. Amém? Pegue aí o seu dízimo, a sua oferta, seu comprovante de depósito. Pastor, eu não imprimi, está aqui no meu celular. Levante seu celular aí, ó. Acha a foto aí, vamos consagrar ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque para nós é uma alegria podermos ofertar na tua casa. Para nós é uma alegria, Senhor, podermos investirmos no teu reino. Senhor, se a palavra chegou até nós, é porque lá atrás homens e mulheres fiéis investiram no teu reino. E de semelhante modo, Pai, nós investimos no teu reino para que outras pessoas sejam alcançadas também. Pai, visita, Senhor, cada um desses meus irmãos que estão ofertando, que depositaram, que fizeram transferência, que estão no decorrer da semana fazendo as suas ofertas. Abençoa poderosamente, Senhor. Acrescenta na vida deles 100 vezes mais daquilo que o Senhor tem, daquilo que eles têm ofertado. Pai, aqueles que porventura estão desempregados, perderam seus empregos, estão sem receber comissão, sem receber os seus salários. Pai, visita-os, não permita que nada falte, Senhor. Honra a fidelidade deles, ó Pai. No santo nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, bom. Volto a dizer, não vejo a hora de estar com vocês, mas essa pandemia está acabando, eu creio nisso. A gente tem orado todo dia por isso. Tenho certeza que você tem orado também. E em breve nós estaremos juntos na nossa igreja que está tão bonita aqui. E vai ser um tempo especial. Continue orando. O desafio que eu falei para você, esse projeto nosso de 2 cultos. Ore ao Senhor para que Ele nos dê direção, para que essa pandemia passe logo e em breve a gente possa estar junto. Amém? Queria orar com vocês. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Quero te agradecer, Senhor, que mesmo distante fisicamente, eu sinto cada um dos meus irmãos, cada família aqui do meu lado, Senhor. Senhor, meu coração se encheu de alegria hoje, Pai, enquanto eu orava por cada um deles, ó Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por cada família, Senhor, que o Senhor tem levantado na comunidade de Santo André. Obrigado por cada um deles. Coloca os teus olhos sobre eles, ó Pai. Cubra-os com o teu sangue, não permita que mal nenhum, ó Senhor, toque na vida deles. Pai, dá a eles, Senhor, dias de paz, noites de sono tranquilas, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, um domingo abençoado, uma semana abençoada, no santo nome de Jesus.